O Ano Novo é um momento de celebração, mas para a jovem mãe Tonya McKinley seria algo horrível. Tonya, com apenas 23 anos, estava vivendo em Pensacola, Flórida, após se mudar de Milton para buscar novas oportunidades. Ela havia se mudado recentemente para morar com sua prima, Vanita, após uma separação dolorosa de seu companheiro, Tim Davidson. Embora ainda jovem, Tonya era uma mãe dedicada e uma mulher cheia de vida, conhecida por sua personalidade extrovertida e contagiante. A noite de 31 de dezembro de 1984, que deveria ser uma simples celebração de Ano Novo, acabou se tornando o cenário de um crime tão terrível que ele ficaria marcado nas memórias de todos os envolvidos por mais de 3 décadas. Tonya Maria McKinley veio ao mundo no dia 25 de janeiro de 1961, na cidade de Milton, localizada na Flórida. Nascida como a filha mais nova, ela cresceu rodeada de carinho e cuidado em uma família que sempre a apoiou. Sua infância foi recheada de momentos de alegria e companheirismo, especialmente com sua irmã mais velha, Renée. As duas eram inseparáveis na infância, não só como irmãs, mas também como amigas íntimas. Juntas, elas passavam as tardes jogando boliche ou patinando, sempre imersas em risos e diversão. A relação entre elas era forte e marcada por momentos de cumplicidade que duraram toda a vida. Desde muito cedo, Tonya se destacou pela sua personalidade vibrante e extrovertida. Seu jeito espontâneo e divertido encantava todos ao seu redor. Ela possuía uma energia única, sendo sempre o centro das atenções, com uma capacidade incrível de atrair amigos e pessoas ao seu redor. Sua habilidade de fazer os outros rirem e se sentirem à vontade era um de seus maiores dons, e Tonya nunca hesitava em usar esse talento para iluminar qualquer ambiente. Ela era destemida, sempre disposta a encarar novos desafios e a viver experiências intensas, o que a tornava uma jovem corajosa, cheia de sonhos e ambições. Aos 17 anos, em busca de novas oportunidades, Tonya deixou a cidade de Milton e se mudou para Pensacola com sua prima Vanita. A mudança para uma cidade maior representava uma chance de recomeçar, de explorar novas possibilidades e de alcançar seus objetivos. Em Pensacola, Tonya começou a estudar para se tornar uma transcritora médica, um campo que prometia um futuro mais estável e promissor. Durante esse período, ela também se envolveu com Tim Davidson, com quem iniciou um relacionamento e, eventualmente, teve seu primeiro filho, Timothy, que se tornaria a razão de sua vida e suas maiores prioridades. Tonya McKinley e Tim Davidson se conheceram no início dos anos 80. Eles se conheceram através de amigos em comum e logo se apaixonaram. O relacionamento começou de forma promissora, com Tim sendo, à primeira vista, um homem carinhoso e dedicado. Para Tonya, ele parecia ser o parceiro ideal para iniciar uma vida de estabilidade e ela estava animada com a possibilidade de construir uma família. O relacionamento de Tonya com Tim, no início, parecia ser o romance dos sonhos, mas com o tempo ele começou a se tornar uma prisão. No começo, Tim era atencioso e carinhoso, mas logo começou a mostrar sinais de possessividade e ciúmes excessivos. A princípio, Tonya tentou justificar seu comportamento como sendo algo normal em um relacionamento, mas aos poucos ficou evidente que o controle dele sobre sua vida estava indo além dos limites saudáveis. Ele não queria que ela saísse sozinha ou se relacionasse com os amigos. O comportamento possessivo de Tim não ficou restrito apenas ao relacionamento deles, mas também se estendia a situações cotidianas. Tonya começou a sentir um peso emocional constante, sem ter a liberdade de se expressar ou fazer suas próprias escolhas sem o medo de represálias ou acusações de traição. A situação chegou ao ponto de ele se tornar fisicamente agressivo, e Tonya foi testemunha de atitudes violentas, como um episódio em que Tim a empurrou com seu carro em um acesso de raiva. A violência, embora não tenha causado ferimentos graves, foi o ponto de inflexão para Tonya. Após o nascimento de seu filho, Timothy, em 1983, Tonya tentava equilibrar o cuidado com o bebê e a convivência com Tim, mas a relação se tornava cada vez mais difícil de sustentar. A insegurança de Tim aumentou ainda mais, gerando discussões intermináveis e minando a paciência de Tonya. Ela se sentia cada vez mais sufocada e impotente, sem poder viver a vida de maneira saudável ao lado do pai de seu filho. Quando ela se separou de Tim pela primeira vez, ele demonstrou raiva e frustração, o que aumentou o medo de Tonya. Ela tentou manter uma boa convivência com ele pelo bem de seu filho, mas o comportamento de Tim, como abuso físico e emocional, fez com que ela tomasse a difícil decisão de se afastar definitivamente. Em dezembro de 1984, após mais uma briga e com a sensação de que a situação não tinha mais solução, Tonya tomou a difícil decisão de terminar com Tim.
Ela se mudou para o apartamento de sua prima Vanita, buscando um novo recomeço e a chance de criar seu filho em um ambiente mais tranquilo e seguro. Apesar do alívio inicial, Tony ainda carregava cicatrizes desse relacionamento, que a deixou emocionalmente exausta e cheia de incertezas sobre o futuro. No entanto, mesmo após a separação, T não estava disposto a aceitar o fim do relacionamento. Ele continuava a persegui-la, aparecendo em lugares onde ela estava, e seu comportamento se tornava cada vez mais errático e imprevisível. O relacionamento, que começou com sonhos de uma vida a dois, se transformou em uma história marcada pela possessividade, violência emocional e, eventualmente, pela decisão de Tony de partir em busca de paz e autonomia. Na véspera do Ano Novo de 1984, Tonya McKinley estava animada com a oportunidade de aproveitar um pouco mais de tempo para si mesma. A vida de uma mãe solteira e as tensões de um relacionamento tumultuado haviam consumido grande parte de sua energia nos meses anteriores, e ela estava ansiosa para se divertir com sua prima Vanita e o marido dela, Leury, em uma noite de celebração. Eles decidiram ir ao Darius Bar e Grill, um local popular em Pensacola, para brindar a chegada de 1985, cercados de amigos e conhecidos. O ambiente estava cheio de alegria e expectativa, todos ansiosos para começar um novo ano com risadas e boas lembranças. Tony estava em um estado de espírito elevado, dançando e conversando com amigos antigos e novos. Ela se sentia livre e feliz, algo que não acontecia com frequência, dado o estresse de seus desafios pessoais. Ao longo da noite, ela foi cumprimentando vários conhecidos, espalhando sua energia contagiante e tornando-se, como sempre, o centro das atenções no bar. A celebração estava no auge, mas, como toda boa noite, chegou o momento de encerrar a diversão. Por volta da 1h da manhã, Vanita e Leury começaram a se preparar para ir embora, pois tinham filhos pequenos em casa que estavam em uma creche noturna que fechava logo. Tonya, no entanto, não parecia disposta a ir embora. Ela estava aproveitando a noite ao máximo e pediu à sua prima que a deixasse mais um tempo. Vanita, entendendo o desejo de Tonya de curtir mais a festa, concordou, mas pediu que ela tomasse cuidado. Tonya prometeu que logo voltaria para casa e pediu a Vanita que levasse seu filho, Timothy, e que se encontrariam pela manhã. Vanita confiou que sua prima se divertiria e retornaria logo, como era de se esperar. Por volta de 1h30, Vanita e Leury se despediram de Tonya e partiram para pegar as crianças. Tonya permaneceu no bar, visivelmente animada, cumprimentando amigos e conversando. Até aquele momento, tudo parecia normal, e ela estava se divertindo como nunca. Ela continuou a dançar e a interagir com outras pessoas, e foi vista por diversas pessoas até cerca de 1h45 da madrugada. Ela estava em uma energia positiva, sorrindo e se divertindo, sem qualquer indício de que algo estava prestes a dar errado. Foi a última vez que alguém a viu naquele dia, sem saber que essa despedida seria a última de todas. Após a saída de Vanita e Leury, Tonya ficou sozinha no bar, decidindo esperar um pouco mais até que encontrasse alguém para lhe dar uma carona para casa. O que parecia ser uma noite de diversão, no entanto, logo tomaria um rumo inesperado e trágico. A partir de então, Tonya desapareceu, sem deixar pistas ou qualquer sinal de onde poderia estar. Ela prometera a Vanita que voltaria para casa, mas ninguém sabia que, naquelas horas silenciosas da madrugada, sua vida estava prestes a mudar para sempre. Por volta das 3h da madrugada do dia 1º de janeiro de 1985, um casal, que estava indo a uma clínica veterinária para socorrer seu cachorro, fez um giro pela cidade e acabou passando pela interseção de Peacock Drive com Criston Road. O tempo estava úmido e um pouco frio, e as luzes da rua iluminavam fracamente a paisagem. Quando a filha do casal apontou para o que parecia ser um manequim jogado ao lado da estrada, a mãe logo desacelerou o carro, intrigada com a visão. Ao se aproximarem, perceberam que não se tratava de um manequim, mas sim de um corpo humano. A princípio, a visão de um corpo inerte na beira da estrada parecia surreal, algo que parecia tão distante de uma realidade cotidiana. Eles rapidamente retornaram para casa e chamaram a polícia. A polícia logo iniciou o processo de identificação, mas, como era de se esperar, a situação era delicada. Não havia identificação no local do corpo, apenas pistas que poderiam levar à confirmação. Com a chegada da polícia ao local, o trabalho de investigação começou de imediato. Foi somente após a identificação através das impressões digitais que a verdade foi finalmente revelada. O corpo encontrado na estrada era de Tonya McKinley. As autoridades estavam agora encarregadas de informar sua família, o que só tornava o impacto da notícia ainda mais devastador. Vanita e Leury, agora em um estado de choque,
foram os primeiros a serem informados, seguidos pela mãe de Tônia, que foi contatada para reconhecer a identidade da filha. A mãe de Tônia, Laverne, recebeu a notícia por telefone, e o peso da conversa foi imensurável. O policial que a contatou, com voz grave e cuidadosa, lhe informou que o corpo encontrado na manhã de 1º de janeiro era o de sua filha. Vanita estava em choque, sem palavras. Sua prima, a mulher cheia de vida e animação, que havia estado ao seu lado momentos antes, estava agora sem vida, jogada à margem de uma estrada. No mesmo dia da descoberta do corpo de Tônia, após a notificação e a confirmação da identidade, a polícia iniciou o trabalho de investigação no local. O terreno onde o corpo foi encontrado ficava em uma área tranquila, nas proximidades da interseção de Peacock Drive e Creston Road, em Pensacola. Era uma região que começava a ser ocupada por novas construções, mas o terreno ainda estava vazio, cercado por uma vegetação baixa e uma estrada de acesso que atravessava a área. O amanhecer estava começando, e o clima úmido da manhã intensificava a tensão no ar. As luzes fracas da rua e a calmaria do início do dia contrastavam com a violência que acabará de ser descoberta. O corpo de Tônia foi encontrado com a parte inferior da roupa de baixo puxada até os tornozelos e o vestido levantado, um indício claro de possível abuso sexual. Ao lado do corpo estava uma toalha azul, encharcada de sangue, o que imediatamente levantou suspeitas sobre as circunstâncias do crime. A toalha com manchas de sangue indicava que o agressor havia tentado limpar algo, talvez os vestígios de seu crime, sugerindo uma tentativa de apagar as evidências. Com a chegada dos investigadores, a cena do crime começou a ser cuidadosamente analisada. Eles observaram que não havia sinais de luta ao redor do corpo, o que sugeria que Tônia não havia sido morta ali. Além disso, o fato de não haver grandes quantidades de sangue na área reforçava a ideia de que o assassinato não tinha ocorrido naquele local. Era evidente que o corpo tinha sido arrastado para ali, e marcas visíveis de arrasto no solo confirmaram que Tônia havia sido retirada de um veículo e deixada ali. O fato de o corpo estar visível, próximo a áreas residenciais, indicava que o assassino provavelmente morava nas imediações, o que também sugeria que ele estava com pressa para se livrar da vítima, sem se preocupar em esconder o corpo em um local mais distante ou isolado. Essa proximidade poderia ser uma pista importante para os investigadores, que começavam a formar suas hipóteses. No dia 2 de janeiro de 1985, a autópsia de Tonya McKinley foi realizada para determinar com precisão as causas de sua morte. O exame revelou uma série de detalhes chocantes sobre as circunstâncias que cercaram sua morte. A autópsia revelou que Tonya havia sido brutalmente estrangulada. O exame mostrou que o osso hioide de Tonya estava quebrado, o que é um indicativo claro de estrangulamento. Embora também houvesse sinais de ferimentos na cabeça, que sugeriam que ela tinha sido golpeada com um objeto contundente, a principal causa da morte foi identificada como sufocação. A técnica de estrangulamento foi considerada responsável por interromper sua respiração e levá-la à morte. Além disso, o exame confirmou que Tonya infelizmente havia sido vítima de violência sexual antes de ser assassinada. Testes forenses realizados durante a autópsia identificaram a presença de sêmen e pelos pubianos na vítima, além de outros vestígios biológicos. A toalha azul encontrada ao lado do corpo também foi analisada, e o sangue encontrado nela foi confirmado como sendo de Tonya. Restos de sêmen foram detectados na toalha, o que reforçou a conclusão de que o crime foi motivado, em parte, por desejos sexuais. Embora as evidências fossem claras, a tecnologia de DNA disponível na época não permitiu a identificação precisa do criminoso. Contudo, os vestígios de sêmen e pelos ajudaram os investigadores a traçar um perfil do agressor, embora a análise de DNA não fosse viável na época. Após a realização da autópsia, seu corpo foi enterrado em um funeral repleto de dor e lamento, marcado pela perda de uma vida interrompida de forma tão brutal. Durante os primeiros dias de investigação, a polícia se concentrou em reunir todas as evidências possíveis para identificar o assassino. A polícia começou a fazer buscas nas casas próximas à cena do crime, acreditando que o assassino poderia ser alguém que morasse por ali, dada a proximidade das residências. No entanto, o DNA encontrado no local não coincidiu com nenhum dos suspeitos iniciais ou com as pessoas que residiam nas redondezas. Em relação ao banco de dados de DNA, na época, a tecnologia disponível era limitada. As amostras coletadas não foram inicialmente compatíveis com os bancos de dados da polícia, o que fez com que a investigação se arrastasse sem grandes progressos. Quando os investigadores começaram a fazer perguntas à família de Tonya sobre possíveis suspeitos, os familiares de Tonya apontaram o ex-companheiro dela, Tim Davidson, como principal suspeito.
Isso se devia ao comportamento possessivo e ciumento de Tim durante o relacionamento, além de alegações de violência recente entre o casal, incluindo um incidente em que Tim bateu com seu carro em Tonya. Para a família, ele parecia o único com motivo para machucar Tonya. A polícia começou a investigação interrogando Tim, e logo foi evidente que seu comportamento possessivo e controlador durante o relacionamento com Tonya o tornou um dos principais suspeitos. Após a separação, Tim continuou a persegui-la, aparecendo em lugares onde ela estava e deixando claro que não estava pronto para aceitar o fim do relacionamento. As tensões entre eles se intensificaram, e as brigas se tornaram cada vez mais frequentes, com Tim mostrando um comportamento cada vez mais errático. Em um dos episódios mais marcantes de violência, Tim tentou atropelar Tonya com seu carro, um evento que ficou na memória de sua família como um sinal claro de que ele estava disposto a recorrer à violência. Esse incidente foi uma das razões para Tonya decidir finalmente se separar dele, mas mesmo após a separação, Tim continuava a persegui-la, o que fez com que ela tomasse a decisão de mudar-se para a casa de sua prima, Vanita, buscando um ambiente mais seguro. No entanto, ele apresentou um álibi sólido e passou no teste de polígrafo, além de ser confirmado por várias testemunhas que estavam com ele em uma festa longe de onde Tonya estava durante o período do crime. Isso o descartou como suspeito, e a investigação voltou a se concentrar em outras possíveis pistas. Os investigadores também começaram a busca por informações sobre as últimas pessoas que haviam visto Tonya viva. O bar onde ela foi vista, o Darius Bar e Grill, foi uma das primeiras paradas. Ali, entrevistaram várias pessoas que estavam no local, incluindo o bartender Kurt Liss. Liss tinha flertado com Tonya durante a noite, e esse fato levantou suspeitas, especialmente porque ele foi uma das últimas pessoas a interagir com ela. A polícia investigou sua possível ligação com o crime, e Kurt negou qualquer envolvimento com Tonya. Ele afirmou que, após o fechamento do bar, havia ido para a casa de uma amiga, mas a polícia descobriu que ele havia mentido sobre o tempo que passou fora. Testemunhas confirmaram que ele ficou ausente por cerca de 2 horas, coincidindo com a janela de tempo do crime. A polícia coletou amostras de DNA de Kurt e as comparou com as evidências coletadas na cena do crime, mas o tipo sanguíneo de Kurt não coincidiu com o encontrado no corpo de Tonya. Apesar de sua mentira e comportamento suspeito, Kurt foi descartado como suspeito, e a investigação prosseguiu em busca de outras pistas. Os anos se passaram e a dor da família de Tonya só aumentava. A pressão para encontrar respostas nunca diminuiu, e a busca por justiça se tornou uma sombra constante sobre eles. Os familiares, especialmente sua mãe, nunca perderam a esperança de que o caso fosse solucionado, mas cada dia sem resposta só aprofundava o sofrimento. Enquanto isso, a investigação avançava lentamente, com o caso sendo arquivado por períodos e reaberto em outros, sem resultados concretos. A frustração era notável, mas a determinação da família em buscar justiça para Tonya se manteve firme ao longo de todos aqueles anos, esperando por um avanço que parecia cada vez mais distante. Após 35 anos de angústia e incerteza, a busca por justiça no caso do assassinato de Tonya McKinley finalmente teve um avanço decisivo. Em 2019, a investigação foi reaberta, e os investigadores passaram a usar uma nova ferramenta revolucionária: a genealogia forense. Esse avanço, impulsionado pela tecnologia, trouxe à tona uma solução que parecia inalcançável por tanto tempo. Essa técnica revolucionária usa bancos de dados públicos de genealogia, onde indivíduos podem voluntariamente compartilhar seu DNA para encontrar parentes distantes. Com a amostra de DNA coletada na cena do crime, a polícia enviou as evidências para Parabon Nanolabs, uma empresa especializada em genealogia forense, com o objetivo de comparar o perfil genético de Tonya com os registros públicos disponíveis. O esforço inicial foi demorado, mas em 2020, finalmente surgiu a tão esperada correspondência genética. Os investigadores descobriram que o DNA encontrado na cena do crime coincidiu com o de um homem chamado Daniel Leonard Wells. O DNA dele foi descoberto graças a um membro da família dele que havia depositado seu DNA em um banco de dados para descobrir sobre seus antepassados. Wells, na época do assassinato de Tonya em 1985, tinha 22 anos e morava em Pensacola, Flórida, muito perto da área onde o corpo de Tonya foi encontrado. A conexão foi um choque para os investigadores, que passaram a aprofundar a investigação sobre Wells, um homem que, até então, não havia sido considerado suspeito. Com a descoberta de que Daniel Leonard Wells estava diretamente ligado ao crime, a polícia de Pensacola iniciou um esforço de vigilância sobre ele. Wells, que já era um homem mais velho quando o caso foi reaberto, estava agora com 57 anos.
Sua vida ao longo das décadas seguintes ao crime foi marcada por alguns incidentes menores, mas não por algo que chamasse a atenção das autoridades. Apesar disso, ele se mostrava uma pessoa reservada e sem envolvimento público significativo até aquele momento. Ele havia levado uma vida discreta, e até aquele ponto, a polícia não sabia muito sobre sua rotina ou relações pessoais. Para coletar uma amostra de DNA diretamente de Wells e não ter dúvida de sua culpa, os investigadores esperam por uma oportunidade. Essa chance surgiu quando, em março de 2020, Wells descartou uma bituca de cigarro enquanto dirigia pela cidade. A polícia recolheu rapidamente a bituca e, ao realizar a comparação com o DNA encontrado na cena do crime, a correspondência foi confirmada sem margem para dúvida. A prisão de Daniel Wells ocorreu em 18 de fevereiro de 2020, em sua residência em Pensacola. Quando confrontado, Wells inicialmente negou qualquer envolvimento no assassinato de Tonya. Após ser interrogado pelas autoridades, Daniel Leonard Wells finalmente confessou ser o responsável pelo assassinato de Tony McKinley. Ele alegou que o crime ocorreu após uma discussão entre os dois, embora minimizasse sua responsabilidade, tratando o ato como algo acidental. Segundo Wells, ele e Tony estavam em sua casa na noite do assassinato, onde, após beberem algumas bebidas alcoólicas, uma briga teve início. A discussão surgiu, segundo ele, por causa de um desentendimento que envolvia o comportamento de Tony e uma possível recusa de sua parte em ter um relacionamento mais íntimo com ele. Wells afirmou que, durante o conflito, ele perdeu o controle de suas emoções. Ele minimizou sua responsabilidade, tratando o ato como algo acidental, sugerindo que o impacto de uma forte discussão levou ao momento de descontrole. Ao alegar que a situação escalou durante a briga, Wells indicou que, no calor do momento, ele cometeu um erro fatal. Contudo, sua versão sugeria uma tentativa de justificar seus atos, algo que se contrastava com a violência real do crime, evidenciada pela brutalidade do assassinato. Embora Wells tenha sido preso e confessado, muitos detalhes de sua vida pessoal ainda estavam por vir à tona. Ele parecia ser um homem tranquilo, mas sua história pessoal não era completamente limpa. Wells foi descrito como alguém que teve um comportamento agressivo em situações pessoais e foi identificado em algumas ocasiões por problemas de controle emocional e violência. No entanto, não havia registro de envolvimento com crimes graves após o assassinato de Tonya, o que fazia dele uma figura com pouca notoriedade, apesar da brutalidade de seu crime. A prisão de Wells causou uma grande comoção, pois finalmente trazia respostas a um caso que estava sem solução há décadas. Porém, antes que ele pudesse ser levado a julgamento, Wells cometeu suicídio em sua cela na prisão, no dia 2 de abril de 2020, menos de 2 meses após sua detenção. A causa de sua morte foi determinada como suicídio por enforcamento. Esse desfecho foi uma grande decepção para a família de Tonya, que finalmente soubera a verdade, mas nunca teria chance de ver o assassino de sua filha ser levado à justiça no tribunal. A recriação do crime foi realizada pela polícia, após horas de investigação e reconstituição dos possíveis eventos daquela noite. A polícia acredita que o crime ocorreu logo após Tonya deixar o Darius Bar e Grill, por volta de 1h30 da madrugada de 1º de janeiro de 1985. Após sair do bar, Tonya caminhou pelas ruas tranquilas de Pensacola. A polícia acredita que ela estava sozinha, distraída e talvez ainda estivesse absorvendo a festa do Ano Novo, sem perceber que estava sendo observada. Não havia sinal de luta ou resistência visível, o que sugere que Tonya não percebeu a aproximação do agressor. A recriação aponta que, cerca de 15 minutos após sair do bar, Tonya foi interceptada por Daniel Leonard Wells, que havia seguido em silêncio e estava com raiva após sua briga e recusa para dormir com ela. De acordo com a investigação, Wells provavelmente abordou Tonya nas proximidades da interseção entre Peacock Drive e Creston Road, uma área isolada e afastada das luzes e movimentação da cidade. Ali, ele a atacou brutalmente. A polícia acredita que, de forma repentina, ele a agarrou e a forçou a entrar em um terreno baldio próximo. Inicialmente, ele a golpeou na cabeça com um objeto contundente, causando um trauma que a deixou atordoada e vulnerável. O golpe teve como objetivo desorientá-la e torná-la incapaz de reagir de forma eficaz. Após o golpe, Wells a agrediu sexualmente. A polícia acredita que, após o abuso, ele a asfixiou até a morte, estrangulando-a de forma brutal. A causa da morte foi confirmada como estrangulamento, e o golpe na cabeça foi considerado um meio de subjugar Tonya antes da asfixia. A toalha azul, encontrada ao lado de seu corpo, foi crucial na recriação. A polícia acredita que, após o abuso e o assassinato, Wells tentou limpar o corpo de Tonya,
talvez na tentativa de apagar os vestígios do crime. A toalha, ensopada de sangue, foi utilizada para limpar o corpo e foi encontrada jogada próxima à cabeça da vítima, indicando que o agressor tentava se livrar das evidências de sua brutalidade. Quando o assassino de Tonya McKinley, Daniel Leonard Wells, foi finalmente identificado e preso em 2020, a família da vítima viveu uma mistura de sentimentos. Para sua mãe, Laverne, a prisão trouxe um certo alívio, mas também uma sensação de frustração por saber que a justiça nunca seria completamente alcançada. Ele nunca foi julgado, Laverne disse. Nunca tivemos a chance de enfrentar ele, de ver ele pagar pelo que fez. A dor de perder Tonya foi reaberta, mas, ao menos, a verdade sobre quem a matou havia sido revelada. Timothy, o filho de Tonya, cresceu sem ela. Com apenas 2 anos de idade quando sua mãe foi assassinada, ele foi criado principalmente pelos avós maternos, que o acolheram e lhe deram o amor e apoio de que precisava. Apesar disso, a ausência de sua mãe foi uma dor constante em sua vida. Ele cresceu com a saudade de alguém que nunca teve a chance de conhecer por completo. Eu não sabia como era ter uma mãe, ele disse em uma entrevista. Sempre imaginei o que ela teria me ensinado, como teria sido minha vida com ela. Mesmo depois de tanto tempo, o sofrimento de Timothy foi palpável. Saber finalmente quem matou sua mãe foi um alívio, mas isso não trouxe a paz que ele esperava. A busca por justiça só foi parcialmente atendida, já que Wells cometeu suicídio antes de ser levado a julgamento, e Timothy nunca teve a chance de ver o homem que destruiu sua vida ser responsabilizado em tribunal. Hoje, Timothy é um homem resiliente, mas as cicatrizes de sua perda nunca desapareceram. Ele aprendeu a viver com a dor, a criar sua própria família e a lidar com as feridas do passado de forma silenciosa. Nada vai trazer minha mãe de volta, ele compartilhou, mas pelo menos agora sei quem fez isso. Ele se tornou alguém mais introspectivo, com a saudade e as perguntas sobre como sua vida teria sido diferente se sua mãe estivesse presente sempre ao fundo. Apesar de viver com essa dor, Timothy encontrou consolo no apoio da família.